vezes, seja por um spin-off, seja por ser uma transposição para uma outra mídia, do livro, de uma light novel, para um anime, seja por a arte do autor mudar, ou porque de repente teve um time skip, uma mudança do design, os personagens mudam. E a gente sempre fica com aquela coisa meio estranha, do tipo, caralho, eu conheci esse personagem até agora mudou o cabelo do nada. Que porra é essa? Como assim? Ninguém me avisou desta merda? Então eu vou falar um pouco disso, com a ajuda do pessoal do grupo do Genkidama, que deu sugestões e tudo mais, e alguns que eu lembrei aqui de cabeça. Vamos falar de casos de mudança de visual de personagens que eu não curto pessoalmente, é a opinião de Leonardo Camargo, ok? Street Fighter 2 Victory, ou Street Fighter 2V, eu nunca soube exatamente qual é o nome de verdade desse negócio, mas enfim. Esse anime do Street Fighter que passava no SBT, eu adorava essa merda, eu adorava esse anime. É muito da hora esse anime. A maior parte do design dos personagens não afeta muita coisa, tipo o Ken é o Ken, a Chun-Li é a Chun-Li, o Bison é o Bison, não tem muito pra onde ir. Mas o Ryu é um caso muito curioso, porque, assim, a minha sensação com o Ryu dos jogos, né, eu gosto muito de Street Fighter, apesar de eu não ser um grande jogador, mas a minha sensação do Ryu dos jogos, ele é o estereotípico guerreiro japonês. Ele é pura seriedade, entende? Ele é o cara sério. Ele procura a batalha, ele procura a luta, ele procura a honra do guerreiro. E ele tá sempre com a cara fechada e nunca sorri e tal. Esse é o Ryu dos jogos que eu conheço. Esse Ryu do Street Fighter 2 Victory não é esse Ryu. É outra parada. É um Ryu quase, sei lá, malandro. Ele não passa o feeling que o Ryu de verdade passa. Então pra mim esse personagem tá errado. O Ryu tá errado. É outra coisa. É uma mudança muito esquisita. Até que eu realmente não consigo entender exatamente por que eles decidiram fazer o Ryu dessa maneira. Mas por que ele tá numa posição baixa aqui nesse negócio? Eu decidi citar, mas esse é um caso em que foda-se, sinceramente. Ele tá errado de fato, ele não é o Ryu, é outro personagem completamente diferente, mas o anime é tão da hora, o personagem é tão da hora, é tudo tão legal que sinceramente dane-se, sabe? Então esse aqui, eu sei que vocês estavam assustados que eu ia criticar, mas eu gosto pra caralho de Street Fighter 2 Victory, e o cara girando o braço é uma das coisas mais legais que tem na história de ever. E, enfim, esse é o nosso quinto lugar. JoJo's Bizarre Adventure é um mangá enorme, muito grande. Ele começou em 1980 e algo, e na época de 1980 e algo, o autor estava na vibe da arte da época. Então o Jojo, o Jonathan, né? O primeiro é o Jonathan? O Jonathan é o Kenshiro. Vamos ser sinceros, ele é o Kenshiro, ele é praticamente a mesma coisa do Kenshiro, chega num ponto que ele usa uma roupa muito parecida e tal. Mas assim, desde 1900 e a puta que pariu dos anos 80, o autor mudou o estilo dele, o autor evoluiu, adaptou, teve essas e aquelas influências e tal, parece que ele curte muito moda, por exemplo. Então ele foi mudando o estilo de arte dele, e hoje a arte dele é mais ou menos por aqui, entende? É uma coisa completamente diferente. Sei lá, é um outro ponto da arte dos anos 80, mas realmente é uma coisa mais moderna e própria, né? Ele se apropriou da coisa. A questão é que tem uma coisa muito bizarra acontecendo, que está saindo essa nova versão, o Jojonion. E o Jojonion, que é uma versão compilada lá, primeira parte acho que tem 5 volumes e sai em 3 no Jojonion e tal. E ele faz capas novas. E aí a gente vê os personagens antigos com a arte nova. E aí, meu amigo, simplesmente não funciona. Aí é realmente esquisito. Porque, tipo, o cara que era o Kenshiro vira esse maluco aqui. Seja lá quem for esse maluco aqui. O Jotaro, que é o estereótipo do badass, do Yankee, tá ligado? Do delinquente juvenil japonês. É um brutamontes, sem sentimentos praticamente, assim, aquela cara fechada. Virou esse maluco aqui. O caso do Jojo é um caso em que a nova arte, beleza pro que tá acontecendo agora no mangá, que eu não estou acompanhando, então não me perguntem. Beleza pro que ele faz agora, mas quando você bate com... faz o personagem que a gente já conhecia de um jeito, nesse estilo... Mas ele não é um caso tão ruim.
porque ele está na 4ª posição porque o nosso terceiro colocado comete um crime um pouco maior. Eu não sou um grande conhecedor de Bastard. Por algum motivo, não me perguntem como, eu tenho apenas o primeiro e o último volume de Bastard que existem, certo? Ele fez até o volume 27, né? Então eu tenho aqui o 1 e o 27, e ele tá agora numa outra loucura aí. O mangá tá lentamente sendo ainda feito, mas ele tá meio que em hiato, de certa forma. O caso do Bastard, do Kazushi Hagiwara, é a mesma coisa do Jojo. Ele evoluiu e a arte dele mudou. Tanto é que, compara a capa do 1 e a capa do 27, é praticamente outro estilo, certo? No mesmo, mais ou menos, espírito de fazer o mais exagerado e semi-pornô possível? Sim! Mas uma outra parada. O mangá no começo era uma coisa anos 80 total, completamente desleixado, de certa forma, se você parar pra pensar. E esse aqui agora é uma arte muito mais caprichada, mas é uma arte, sei lá, eu considero meio genérico, tá ligado? É o bem feito genérico. Que eu gosto, mas é o bem feito genérico. Por que o crime dele é maior? Porque esse cara tá refazendo o mangá antigo por uma Complete Edition, né? Uma edição nova aí que ele tá fazendo. Parece que ele fez isso no 1 e no 2 e parou no 3. O 3 deve estar do mesmo jeito. Mas isso é a comparação da página antiga antes e a página nova completamente refeita. E aí você vai me dizer, mas Kitsune é melhor. Claro que é melhor. Eu não estou dizendo isso. É muito bem feito, é muito bem caprichado. É por isso que eu não quero. Eu gosto de Bastard, porque é a mesma coisa do Cavaleiros. Bastard é tosco, sabe? Eu não tenho problema de acompanhar a evolução da coisa, mas deixa o começo tosco do jeito que tá, porque é a história, entendeu? Existe o valor histórico do que estava acontecendo aqui pra você, e é muito mais importante você acompanhar a evolução do que você ter uma coisa homogênea que você sabe que é artificialmente homogênea, sabe? Então sim, a arte dele é melhor. E sim, o mangá é dele, ele faz o que ele quiser, é propriedade dele. Foda-se. Dane-se a minha opinião. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre o que ele faz, o bagulho é dele. Mas, na minha opinião, eu gosto mais do jeito que tá sempre, eu prefiro que ele não tivesse mexido. Então essa mudança espiritualmente não faz bem para Bastard. É meio óbvio que eu tinha que falar de Sailor Moon Crystal. Eu já falei de Sailor Moon Crystal algumas vezes aqui no VideoQuest, quando eu fazia o acompanhamento dos episódios, eu acabei não conseguindo mais fazer. Eu não lembro o que eu falava da arte naquela época, eu sinceramente não faço ideia, eu não vou reassistir aqueles vídeos. Mas, a gente vai tentando ter boa vontade e tal, e eu não acho que esse character design do Sailor Moon Crystal, ele é exatamente ruim. É que o máximo que ele pode oferecer é médio. Ele é completamente sem vida. Se você pega a arte do anime antigo ou a arte refeita do mangá, que é um caso parecido com Bastard, a Naoki Takeuchi refez a arte do mangá, eu não sei se totalmente, mas ela deu uma adaptada e tal. E a nova arte do mangá e o anime antigo tem artes muito boas, com muita vida, com muito espírito, sabe? Com capricho, que você sabe que tem alguém fazendo. Essa arte de agora, assim, opinião Leonardo Camargo, né? Apenas uma opinião pessoal, pessoa física, Leonardo Camargo Ferreira Rocha. Sabe, parece que foi feito no mimeógrafo, assim. É qualquer coisa. É qualquer coisa essa arte do Sailor Moon Crystal. E eu não estou falando da animação. Eu não estou falando do fato de que os animadores da Toei, estão sendo pagos com coxinha. E em protesto estão desenhando mal pra caralho todas as cenas. E aí alguém bate neles com um chicote e eles refazem pro DVD, pro Blu-ray. Não estou falando desse fato. Estou falando mesmo do character design, assim. É meio bosta. É só simplesmente meio bosta. Você olha assim e você não se sente compelido a conhecer essas personagens. Então esse Sailor Moon Crystal é qualquer bosta. E pra terminar, o time skip do One Piece, certo? Time skip do One Piece já é uma coisa muito esquisita. Eu já falei algumas vezes no Shonen Quest porque eu acho esse time skip muito esquisito por esses e aqueles motivos, né? Mas com o time skip muitos personagens mudaram de visual. E a maior parte deles eu não gosto, sinceramente. Alguns eu até entendo, sabe? Eu vou pontuar alguns aqui que eu acho especialmente, que me incomodam especialmente.
Como, por exemplo, o Frank. O Frank eu entendo. O Frank faz sentido. Ele é um cara que está continuamente buscando o upgrade, então ele vai ficar cada vez mais bizarro e tal. Só que, além de eu sinceramente achar feio, ele é tão grande e tão esquisito que parece que ele não faz parte do ambiente. Sabe? Ele ocupa um espaço na ação que atrapalha o que está acontecendo. Ele é demais, assim. Então, esse ficou muito esquisito. O Zoro, eu curtia muito o design do Zoro. Apesar de não curtir o Zoro como personagem, eu gosto dele como presença, porque ele tinha uma coisa muito engraçada, que ele se veste como um velho vagabundo japonês. Sabe? Esse é o estereótipo do velho japonês bêbado. Não sei se vocês conhecem esse estereótipo, mas essa camisa e esse bagulho na barriga que ele sempre usou, ele é típico de velho japonês. Então, quando o cara quer fazer um velho japonês qualquer, ele faz isso. Então, é como se o Zoro fosse meio que um mendigo, só que quando você vai lutar com ele, ele é invencível. Então, essa ideia é muito legal. Ele é qualquer cara e, de repente, ele é um cara absurdamente forte. E aí ele muda pra esse kimono, que eu sei que não é um kimono super formal, não é uma coisa cerimonial, é realmente uma roupa qualquer, mas ele dá um ar de importância pro Zoro muito maior do que eu gostaria, sabe? Beleza, o personagem evoluiu, mas visualmente ele não passa o mesmo feeling de sempre, porque antes ele passava esse feeling de qualquer cara, agora ele tem uma certa pose. E eu não acho que o Zoro é legal pra essa pose. Tem muitos outros personagens que são legais pra essa pose toda. E o Luffy, ele mudou muito pouco. Ele tem uma roupa que tá aberta, com uma manga e tal. Ele basicamente tá uma manga agora. O que me faz suscitar a pergunta, por quê? O que eu ganhei com isso? Por que agora ele tem manga na camisa? Sabe? É um nitpicking idiota? É um nitpicking idiota. Eu sei que é uma bobagem, mas estamos aqui pra falar disso, né? Esse é o tema do vídeo e tal. Pra quê? Pra quê? A gente não ganha nada com essa. Não demonstra evolução de personagem como o Frank. Não demonstra como, por exemplo... Exemplo é foda. Como, por exemplo, a Robin, que eu também não gosto do design dela, mas eu aceito, porque antes ela escondia o rosto, agora ela tá mais feliz e ela mostra o rosto. Beleza, sabe? O Luffy a gente não ganha nada com isso, então acho que o que mais me incomoda mesmo é o Luffy, que só ficou um bagulho brega com essa porra dessa manga bufante aí. Pra terminar, é só deixar claro aqui, isso é tudo questão de opinião, isso é o Leonardo falando, de repente você me acha um bosta porque não, o design do Sailor Moon Crystal é perfeito, ou por que você tá criticando o Zoro porque a roupa dele tá muito da hora, não sei, de repente você discorda completamente de mim, beleza, isso é absolutamente cagação de regra, opinião com coisa irrelevante no fim das contas. A não ser que realmente atrapalhe alguma coisa, e daí, né? Mudou de visual, a história tem que continuar boa. Se a história continuar boa, é isso aí. Então foi só um videozinho pra descontrair, dá like no vídeo. Agora, chegou no final que eu não sei mais como terminar esse vídeo, então foda-se. Dá like no vídeo aí e até sexta. Com a arte nova. E aí, meu amigo, simplesmente não funciona. Aí é realmente esquisito. Porque, tipo, o cara que era o Kenshiro vira esse maluco aqui, seja lá quem for esse maluco aqui. O Jotaro, que é o estereótipo do badass, do Yankee, tá ligado? Do delinquente juvenil japonês, é um brutamontes, sem sentimentos praticamente, assim, aquela cara fechada, virou esse maluco aqui. O caso do Jojo é um caso em que a nova arte, beleza pro que tá acontecendo agora no mangá, que eu não estou acompanhando, então não me perguntem, beleza pro que ele faz agora, mas quando você faz o personagem que a gente já conhecia de um jeito, nesse estilo, mas ele não é um caso tão ruim, porque ele está na 4ª posição porque o nosso terceiro colocado comete um crime um pouco maior. Eu não sou um grande conhecedor de Bastard. Por algum motivo, não me perguntem como, eu tenho apenas o primeiro. O Ryu tá errado. É outra coisa. É uma mudança muito esquisita. Até que eu realmente não consigo entender exatamente por que eles decidiram fazer o Ryu dessa maneira.
Mas por que ele tá numa posição baixa aqui nesse negócio? Eu decidi citar, mas esse é um caso em que foda-se, sinceramente. Ele tá errado de fato, ele não é o Ryu, é outro personagem completamente diferente, mas o anime é tão da hora, o personagem é tão da hora, é tudo tão legal que sinceramente dane-se, sabe? Então esse aqui, eu sei que vocês estavam assustados que eu ia criticar, mas eu gosto pra caralho de Street Fighter 2 Victory, e o cara girando o braço é uma das coisas mais legais que tem na história de ever, e enfim, esse é o nosso quinto lugar. JoJo's Bizarre Adventure é um mangá enorme, muito grande. Ele começou em 1980 e algo, e na época de 1980 e algo, o autor estava na vibe da arte da época. Então o Jojo, o Jonathan, né? O primeiro é o Jonathan? É. O Jonathan é o Kenshiro. Vamos ser sinceros, ele é o Kenshiro, ele é praticamente a mesma coisa do Kenshiro, chega num ponto que ele usa uma roupa muito parecida e tal. Mas assim, desde 1900 e a puta que pariu dos anos 80, o autor mudou o estilo dele, o autor evoluiu, adaptou, teve essas e aquelas influências e tal, parece que ele curte muito moda, por exemplo. Então ele foi mudando o estilo de arte dele, e hoje a arte dele é mais ou menos por aqui, entende? É uma coisa completamente diferente, sei lá, é um outro ponto da arte dos anos 80, mas realmente é uma coisa mais moderna e própria, né? Ele se apropriou da coisa. A questão é que tem uma coisa muito bizarra acontecendo, que tá saindo essa nova versão, o Jojonion. E o Jojonion, que é uma versão compilada lá, primeira parte acho que tem 5 volumes e sai em 3 no Jojonion e tal. E ele faz capas novas. E aí a gente vê os personagens antigos. Esse anime do Street Fighter que passava no SBT, eu adorava essa merda, eu adorava esse anime. É muito da hora esse anime. A maior parte do design dos personagens não afeta muita coisa, tipo o Ken é o Ken, a Chun-Li é a Chun-Li, o Bison é o Bison, não tem muito pra onde ir. Mas o Ryu é um caso muito curioso, porque, assim, a minha sensação com o Ryu dos jogos, né, eu gosto muito de Street Fighter, apesar de eu não ser um grande jogador, mas a minha sensação do Ryu dos jogos, ele é o estereotípico guerreiro japonês. Ele é pura seriedade, entende? Ele é o cara sério. Ele procura a batalha, ele procura a luta, ele procura a honra do guerreiro. E ele tá sempre com a cara fechada e nunca sorri e tal. Esse é o Ryu dos jogos que eu conheço. Esse Ryu do Street Fighter 2 Victory não é esse Ryu. É outra parada. É um Ryu quase, sei lá, malandro. Ele não passa o feeling que o Ryu de verdade passa. Então pra mim esse personagem tá errado. Às vezes, seja por um spin-off, seja por ser uma transposição para uma outra mídia, do livro, de uma light novel, para um anime, seja por a arte do autor mudar, ou porque de repente teve um time skip, uma mudança do design, os personagens mudam. E a gente sempre fica com aquela coisa meio estranha, do tipo, caralho, eu conheci esse personagem até agora mudou o cabelo do nada. Que porra é essa? Como assim? Ninguém me avisou desta merda? Então eu vou falar um pouco disso, com a ajuda do pessoal do grupo do Genkidama, que deu sugestões e tudo mais, e alguns que eu lembrei aqui de cabeça. Vamos falar de casos de mudança de visual de personagens que eu não curto pessoalmente, é a opinião de Leonardo Camargo, ok? Street Fighter 2 Victory, ou Street Fighter 2V, eu nunca soube exatamente qual é o nome de verdade desse negócio, mas enfim.